Agora são 7h16. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos um anúncio por parte do governo do novo valor do salário mínimo de R$ 1.088, ou seja, mais uma vez, sem aumento real. A gente tem um cenário de pandemia, de nível elevado de desemprego, fim do auxílio emergencial e também uma inflação de alimentos que acaba afetando justamente os mais pobres, aqueles que recebem o piso nacional. Como é que você vê essa notícia desse salário mínimo sem reajuste real nesse cenário, Fausto? Então, Glauco, na verdade o que o governo mandou foi um ofício ao Congresso Nacional que está discutindo a LDO, né? Na verdade, a LDO já deveria ter sido votada, basicamente está muito atrasado o trâmite aí orçamentário, deve ser votada a LDO agora, provavelmente entre hoje e amanhã, e ele atualiza, na verdade, o valor do salário mínimo previsto no primeiro movimento, aí, no primeiro envio do governo em relação à lei de diretriz orçamentária. E aí ele reatualiza a expectativa de inflação, em especial a partir do repique aí que nós tivemos da inflação, puxada principalmente para os alimentos, essa previsão ela sobe então para 1.088. Mas ainda nós não temos clareza quanto que vai ser esse valor, porque de fato o que define o valor do salário mínimo em 1º de janeiro é uma medida provisória que o governo tem que emitir ali, muito provavelmente nos últimos dias do ano, e depois, além disso, ainda tem que ter uma correção quando sai o índice oficial. É claro que agora, muito mais próximo, inclusive, do momento aí do final do ano, a expectativa de que o salário mínimo acabe ficando próximo a esse valor, ou um pouco mais, um pouco menos, aí fechando o valor aí do INPC, uma vez que é bom lembrar que a correção do salário mínimo não é uma vontade do governo, a correção do salário mínimo pela inflação é uma obrigação legal, e que desde o fim, né, da extinção por parte do governo Bolsonaro da política de valorização do salário mínimo, o que a gente tem é basicamente o que a lei obriga a ter, que é o reajuste pela inflação. Isso é algo básico, né? Assim, é o mínimo que a gente espera do ponto de vista do aumento do salário mínimo, mas isso de fato não coloca o salário mínimo ou a política da manutenção do seu valor de alguma forma enquanto uma ferramenta aí de distribuição de renda. Ao contrário, ele mantém a questão da renda, mantém as dificuldades ali em relação à superação, uma vez que o salário mínimo é uma conta importante. Ele avança, em especial, para um conjunto bastante significativo dos aposentados, referencia boa parte dos salários, não só da iniciativa privada, mas também, inclusive, no setor formal, no setor informal, e que a gente viu nos últimos anos, quando teve uma política de valorização em que o salário mínimo ele avançou para além do que estava definido ali, da sua correção, o seu papel é bastante importante na distribuição de renda no Brasil, que é talvez uma das nossas maiores mazelas, aquilo que inclusive empurra o nosso IDH para baixo. Nesse caso, inclusive, do IDH, ontem foi feito o anúncio de que o Brasil perdeu 5 posições no ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano, e isso reflete justamente essa perpetuação da desigualdade no Brasil, Fausto, e a política de valorização do salário mínimo, como você ressaltou, era um dos elementos que contribuiu há pouco tempo, inclusive, para a redução dessa desigualdade. Agora esse movimento simplesmente cessou, e com a pandemia a perspectiva, na verdade, é não só a perpetuação da desigualdade, mas até o aumento dela? Sim, não há a menor dúvida, Glauco. Assim, ontem o PNUD soltou o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano do Global. O Brasil basicamente ficou estacionado do ponto de vista do índice, só que como todo mundo melhorou em 2019, o Brasil cai em posições. É bastante importante quando a gente olha para o IDH o papel que vem cumprindo as políticas sociais. Porque tanto a educação pública quanto a questão vinculada ao SUS, né, principalmente, porque a expectativa de vida é uma das coisas que puxou o IDH brasileiro
para um patamar acima de um conjunto bastante importante dos países em desenvolvimento. O Brasil tem como a sua coloca ali o social, o IDH cai muito no Brasil, colocando o Brasil numa posição bem inferior ao que ele tem, inclusive em relação principalmente a outros países aqui da América Latina. Não há menor dúvida que o salário mínimo foi uma dessas ferramentas, o Bolsa Família é outra, e agora para 2020 a perspectiva não só para o Brasil, né, nesse caso para o mundo inteiro, é que você tenha aí uma redução bastante importante do IDH dos países em desenvolvimento. Agora, no caso do Brasil, é bom lembrar que a gente está chegando novamente perto a casa aí das 1.000 mortes diárias por conta da Covid, e isso inevitavelmente vai estar impactando a economia, está impactando a distribuição de renda, está impactando principalmente a vida dos mais pobres, e isso inevitavelmente lá na frente a gente vai ver ali em um indicador, muito provavelmente do ano que vem, uma queda bastante significativa. E quando a gente observa o ranking global do IDH, Fausto, percebe que os países ali que estão na dianteira, eles têm historicamente muitos investimentos públicos, né? Justamente para cuidar da questão da distribuição e também do social. Enquanto o Brasil, aqui pelo menos no governo Bolsonaro, e também já vinha nessa tendência no governo Temer, é o sentido contrário. Na prática, o Estado abrindo mão do seu papel de regulador da economia e também de equalizador dessas desigualdades. Políticas públicas são o que a gente tem de mais eficiente do ponto de vista de você chegar com um conjunto de direitos para a população. No caso da saúde, a saúde pública, o SUS, né, no nosso caso o SUS, ele é fundamental para que você contribua, em especial com as taxas de mortalidade infantil, com a saúde do conjunto da população, aumento da expectativa de vida. No caso do IDH, ele tem um peso bastante importante com relação à educação, né? Ou seja, o tempo médio que a criança fica na escola, a entrada, a abrangência do sistema escolar, tudo isso é bastante importante quando a gente pensa em desenvolvimento humano. E aí, na educação, não há a menor dúvida que a questão aí de você prover o sistema por meio da educação pública e por meio do Fundeb, que inclusive está em disputa dentro do Congresso Nacional. Vamos lembrar que o setor privado está tentando retirar uma parcela importante do Fundeb. Ontem o Senado retirou essa emenda, agora volta para a Câmara. Ou seja, tudo de certo modo está em disputa nesse momento no Brasil. O que a gente está vivendo claramente é um processo de mercadorização aí dos direitos sociais, a iniciativa privada cada vez querendo abocanhar mais parcelas do fundo público, e isso, de certo modo, o risco disso é a desconstrução dos nossos sistemas públicos e, de certo modo, perder aquilo que vem desde os anos 90, melhorando o nosso índice de desenvolvimento humano. A gente espera, muito provavelmente, ano que vem, uma disputa bastante grande sobre isso dentro do Congresso Nacional, como a gente já viu em relação ao Fundeb esse ano. Agora, não há a menor dúvida que esse ano certamente foi um ano bastante difícil e que vai impactar aí, e já impactou, na verdade, no desenvolvimento humano no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, na qual a questão da distribuição de renda é bastante importante e que a gente, de certo modo, mais uma vez, está deixando de lado. E essa proposta do governo em relação ao salário mínimo é um pouco disso, né? Você não quer colocar, você não coloca, de fato, políticas de distribuição de renda como uma prioridade do atual governo. E lembrando, Fausto, que esses dados referentes ao IDH são de 2019, quer dizer, eles não contabilizam ainda o período da pandemia. A perspectiva é que o Brasil, inclusive, possa piorar em relação a outros países nesse ranking. Não há a menor dúvida, até porque o Brasil é um dos países que está lidando pior com a questão da pandemia, né? O Brasil hoje é o segundo país em número de mortalidades e muito provavelmente o primeiro aí em número de contaminação já. E essa segunda onda ela está levando a um caminho bastante complicado. A gente está vendo também como é que o atual governo está lidando em relação à discussão da vacina. Essa politização aí em relação à discussão da vacina não faz o menor sentido. Pior do que isso é uma visão negacionista que o governo tem. Ontem o próprio presidente estava refazendo o discurso ali em relação à vacina, dizendo que ele próprio não iria tomar vacina. E a gente sabe que nesse caso da vacinação ela não é uma escolha individual, ela de fato ela faz parte aí
uma política pública. Se eu tomo a vacina e você não toma a vacina, no final das contas, a sociedade em geral vai estar transmitindo o vírus e num ritmo bastante acelerado. Isso é bastante preocupante, porque o tempo que a gente vai levar para mitigar a pandemia provavelmente vai ser maior do que o tempo de outros países. E é bom lembrar que não é só uma questão do posicionamento, é também de política pública. O Brasil não se preparou, a gente vai ter problema de fornecimento de seringa, de agulha, problemas de logística, né, para distribuir essa vacina. E tudo isso certamente vai impactar a nossa vida em geral, vai impactar a economia e vai impactar certamente o índice de desenvolvimento humano no que vem. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.